Olá, os Estados Unidos e a Rússia fizeram um plano de paz que, na prática, é uma rendição da Ucrânia, algo que nenhum líder ucraniano provavelmente possa aceitar. A Ucrânia teria de fazer grandes concessões territoriais, reconhecer o controle de fato da Rússia sobre as províncias da Crimeia, de Donetsk e Lugansk. Donetsk a Rússia ainda não controla totalmente. E nas províncias de Kherson e Zaporígia, onde há outras frentes de guerra, a situação seria congelada no estágio atual, ou seja, cada um ficaria, a Rússia não faria nenhuma, não devolveria nenhum dos territórios que invadiu desde 24 de fevereiro de 2022. São 3 anos e 9 meses de guerra. Além de ceder 20%, um quinto do seu território, o plano proíbe a Ucrânia de entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, de ter alguns tipos de armas, como mísseis de longo alcance, capazes de atingir Moscou. O plano ainda impõe uma redução à metade no tamanho das forças armadas ucranianas, obriga o país a adotar o russo como segunda língua oficial e de realizar eleições dentro de 100 dias. Evidente que o objetivo central do ditador russo Vladimir Putin não mudou. Putin não reconhece a Ucrânia como país soberano. Para o ultranacionalismo russo, a Ucrânia é parte da Rússia, historicamente sempre foi parte da Rússia, e Putin quer submeter a Ucrânia à Rússia sob esse argumento de que historicamente a Ucrânia sempre fez parte da Rússia. E esse plano, como está posto, deixa a Ucrânia totalmente vulnerável para uma futura ofensiva da Rússia numa nova guerra, depois de reconstruir as suas forças armadas, que não foram bem. Quando essa guerra começou, todo mundo imaginava que a Rússia ganharia em dias, semanas, no máximo em alguns meses, e já são 3 anos e 9 meses, e a Rússia não ganhou. Ao comentar a proposta, esse plano de paz, suposto plano de paz, negociado pelos Estados Unidos e a Rússia sem consultar a Ucrânia nem a Europa, que são partes interessadas no conflito, nessa pior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e a Rússia tem vários outros vizinhos na Europa que se sentem ameaçados, e ao comentar a proposta, a comissária de Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia, se não me engano, resumiu a posição da Europa, que é de enfraquecer a Rússia e apoiar a Ucrânia. Ou seja, não apoiar esse plano de paz como foi apresentado, quer dizer, as primeiras informações que se tem na rede norte-americana CNN conseguiu uma cópia integral. Na opinião do historiador americano Timothy Snyder, grande especialista em Ucrânia, que saiu da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, para a Universidade de Toronto, no Canadá, por causa da guerra do presidente Donald Trump contra as universidades nos Estados Unidos. O Snyder, o grande especialista em Ucrânia, ele não acredita na paz enquanto Putin estiver no poder. Na sua página Thinking About, que é algo como pensando a respeito, no Substack, o professor Snyder cita 10 princípios básicos para negociar com a Rússia. Primeiro, em negociações efetivas não se deve fazer, concessões antecipadas. É contraprodutivo e injusto fazer concessões em troca de nada, como parece que os Estados Unidos estão fazendo com a Rússia, ao aceitar todos esses pontos aí que são exigências da Rússia, que a Ucrânia não entre para a OTAN, que a Ucrânia seja praticamente desarmada, que a Rússia não tenha que pagar reparações de guerra, enfim.
Então, o professor Timothy Snyder considera injusto e contraprodutivo fazer concessões em troca de nada. São elementos que até poderiam entrar numa negociação, desde as concessões territoriais até as outras exigências da Rússia, mas como parte, né, de uma negociação em troca de alguma coisa, né? O que não é o caso. Segundo ponto do professor Timothy Snyder, os ucranianos precisam ser ouvidos. O país agressor fica muito satisfeito que suas proposições são a base da proposta dos Estados Unidos. Os russos sabem por que invadiram a Ucrânia, acreditam que podem dominar a Ucrânia, acabar com a independência da Ucrânia. E para Timothy Snyder, parece que o atual governo dos Estados Unidos, né, segundo o governo Donald Trump, é que não entendeu que esse é o objetivo da Rússia: dominar a Ucrânia, acabar com a soberania da Ucrânia. Terceiro ponto, acordos que excluam partes relevantes estão mais sujeitos ao fracasso. E aí Timothy Snyder cita que depois da Primeira Guerra Mundial, os países agressores foram excluídos das negociações de paz, né, da Conferência de Versalhes, especialmente a Alemanha. Isso gerou o revanchismo, o que levou ao nazismo, né, que alimentou o nazismo e que foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial. A situação hoje é muito mais dramática, na opinião do professor Snyder, porque a vítima foi excluída das negociações. É importante lembrar, quarto ponto, como a guerra começou desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um princípio básico da sociedade internacional, da ordem internacional, é que não se mudam fronteiras pela força. A Carta da ONU veta a guerra de agressão, a guerra de conquista. Um acordo que recompense a Rússia pela invasão enfraquece a ordem internacional e torna a guerra futura mais provável. Um acordo que defenda a soberania da Ucrânia, por outro lado, fortalece a ordem internacional e torna a guerra menos provável. O sexto ponto, outra questão a considerar é a guerra nuclear. Ao resistir a Rússia com sucesso, segue Timothy Snyder, a Ucrânia reduz o risco nuclear. Mas se a Ucrânia for derrotada e submetida através de um acordo injusto, o risco nuclear aumenta. Por quê? Porque outros países da Europa e da Ásia vão concluir que precisam de armas nucleares para se defender de superpotências, a China, a Rússia e os Estados Unidos no futuro. A proliferação nuclear criaria um mundo mais perigoso, com risco probabilístico muito maior de uma guerra nuclear, mesmo que não seja uma guerra nuclear entre grandes potências. Se a Ucrânia conseguir se defender com sucesso, o risco nuclear diminui. Cada parte nas negociações tem suas vulnerabilidades. Sexto ponto, o desejo do presidente Trump de ganhar o Prêmio Nobel da Paz é, na visão do historiador Timothy Snyder, talvez a maior vulnerabilidade emocional da história das relações internacionais. Isso pode levar a um acordo fracassado, Trump querer um acordo por um acordo, né? Um acordo sem base na realidade ou no interesse, né, das partes envolvidas, e um agravamento da guerra. Né? Um acordo fracassado pode tornar a situação ainda pior. Sétimo, a política interna dos países também pesa. As democracias são diferentes da tirania. A Rússia vai à guerra por causa de ideias especiais de Putin, de sua visão de mundo e o lugar na história que ele pretende cavar ou construir para si mesmo. A Ucrânia está lutando porque os ucranianos não querem ser subjugados. Então, um acordo de paz, uma negociação efetiva precisa de envolver de alguma forma o povo, a nação ucraniana e não apenas o presidente Volodymyr Zelensky. O atual governo dos Estados Unidos parece partir da premissa, né, com a visão do mercado imobiliário de Trump, de que a guerra é fundamentalmente um desentendimento
entre dois homens sobre propriedade imobiliária, um quer a terra aqui, outro quer a terra ali. Os ucranianos não estão lutando por Zelensky, estão lutando por suas vidas, por uma vida decente, pelo conceito do que considera uma vida livre e decente. Eles não esqueceram e não vão esquecer das execuções em massa, da tortura em massa, do sequestro de crianças em massa. Portanto, quando os ucranianos exigem garantias de segurança, não estão falando de uma abstração. O 8º ponto do professor Timothy Snyder: são necessários mecanismos de aplicação dos acordos. A Rússia violou todos os acordos que fez com a Ucrânia. Garantias de que Moscou não vai voltar a atacar não têm a menor credibilidade. Em 1994, quando a Ucrânia entregou as armas nucleares da antiga União Soviética à Rússia, no memorando de Budapeste, a Rússia se comprometeu a garantir a segurança e a soberania nacional, integridade territorial da Ucrânia, junto com os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, os mecanismos, no caso, na visão do professor Snyder, esses mecanismos de aplicação dos acordos seriam ações a serem tomadas automaticamente em caso de uma nova agressão russa. Esse tipo de mecanismo só é possível dentro de instituições. Assim, os ucranianos têm, de acordo com o raciocínio do professor, o direito de pleitear o ingresso na OTAN, porque esta é uma verdadeira garantia de segurança, porque a Rússia não ataca países da OTAN, né? A OTAN tem aquela regra básica de que um ataque contra um é um ataque contra todos, então a Rússia fica ali rondando, manda drones, invade espaço aéreo lá da Colômbia ao Reino Unido, Irlanda, Portugal, por todo o norte da Europa e até em Portugal. Mas não entra em guerra com países da OTAN. 9, para a Ucrânia, a questão central é a soberania nacional, também para a Rússia, na verdade, só que ao contrário, a Rússia quer acabar com a soberania do Estado ucraniano. Por isso, as negociações devem evitar a interferência da Rússia na política interna da Ucrânia, por exemplo, manipulando eleições, exigindo mudanças na Constituição, ou determinando a aprovação desta ou daquela lei. A soberania também significa o direito, também significa que o acordo precisa respeitar o direito do país de ter a sua própria, de formular a sua própria política externa, de escolher seus aliados e amigos, de decidir que país pode estacionar forças militares em seu território, ter sua própria política de defesa. Um acordo que não respeite a soberania ucraniana não será apenas ilegal, mas será injusto, vai recompensar a agressão russa, fomentar a guerra, desestabilizar a região e o mundo. 10º e último ponto do professor Timothy Snyder: a paz não é apenas a ausência de hostilidades em determinado momento, não é apenas a ausência da guerra. A paz, no caso, exige a reconstrução da Ucrânia. Se a reconstrução da Ucrânia não estiver no centro do acordo, ele não se sustenta. Será uma grande oportunidade para os aliados da Ucrânia. A Ucrânia precisa de ajuda de longo prazo para a sociedade civil, para as regiões atacadas e para o governo central, além de entrar para a União Europeia. É isso aí por enquanto. Parece que esse plano de paz não é suficiente para acabar com a guerra. Até mais. Tchau.